Bem-vindos ao programa Diferentes Iguais. Sabe-nos dizer qual é a diferença entre assédio sexual e assédio moral? Mais uma vez, quisemos ouvir a opinião das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos sobre estes dois conceitos bastante diferentes. Acontece maioritariamente a hora que é um chefe que se tenta usa seu cargo para envolver sexualmente com algum funcionário. Geralmente acontece de homem com mulher, mas geralmente pode acontecer ao contrário, que é mulher que está num cargo mais alto e homem aquela mulher se tenta conseguir alguém lá, mas aquilo é mais raro. Assédio moral acontece todo dia, muito mais frequente que assédio sexual. É aquela maneira de a bobo humilha alguém, por exemplo, está num trabalho, a bobo talvez para ter um destaque, você preocupa com rebaixa aquele outro alguém, ou fazer ele passar um certo tipo de vergonha que talvez pode ter uma vantagem para bom. Mas nem sempre tem pessoas que estão fazendo justamente ou para divertir ou para aquilo outro embaixo, que a minha sabe se ele se sube ou não. Quando o chefe ou o superior fica conquistando o trabalho acima de você, tipo, assistir 1 milhão no trabalho, naquelas coisas que você faz. Dando exemplo de um chefe de trabalho, tipo, fazer uma chantagem querendo se corpo, digamos assim. Principalmente acontece a hora que sabe mais se funcionário se precisa de alguma coisa que ele tem capacidade de dar. Assédio moral também relaciona um pouco com a autoestima. Se a pessoa também tiver autoestima baixo, sempre fica naquela dependência. Assim que faz aquela coisa ali, e pode pôr fora. Então, se a dele não tem que estar submetido àquilo que ele está pedindo para fazer. O que vou sofrer e que a nossa sociedade pensa que é uma brincadeira, por exemplo, eu vou deixar-te passar na rua e para rapazes o que é um piropo, poder ser considerado para pessoas com assédio sexual. Relativamente também a assédio moral, mesmo no trabalho vou poder sofrer, bons colegas podem humilhar, mesmo o bom patrão pode menosprezar. Assédio sexual não está também quando que você num lugar que você vai fazer um trabalho, principalmente que aquele patrão exigiu para dar algo em troca, principalmente você tem que fazer sexo com ele para conseguir trabalho. O assédio sexual é considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma violência sexual e acontece com frequência em diversos âmbitos, inclusive no local de trabalho. Pode partir de um superior, caso mais comum, de um colega de trabalho ou de clientes e usuários de serviços. É ainda definido como um tipo de coerção caracterizado por uma ameaça praticada por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a uma subordinada ou subordinado. As principais vítimas são as mulheres que recebem propostas de favores sexuais em troca de favores profissionais ou de formações. Já o assédio moral é um fenómeno caracterizado pela exposição dos trabalhadores e das trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício das suas funções. São mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e desiguais, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados ou subordinadas, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-a a desistir do emprego. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 1 em cada 4 mulheres sofre ou sofrerá assédio sexual no trabalho. Para melhor entendermos a diferença entre estes dois conceitos, vamos falar com alguns especialistas que podem esclarecer-nos sobre os mesmos. Eu creio que a vítima do assédio sexual, como do assédio moral, sabem que estão a ser vítimas, ainda que não tenham conhecimento que esta prática seja crime ou uma contraordenação. Desde logo porque sentem que não é um comportamento normal que está a ser feito
para elas, ainda que muitas vezes sob a capa ou disfarce de um elogio ou como sendo uma coisa normal. O assédio sexual, para além de ser também uma contraordenação, é um crime. Quando alguém que tem uma relação de poder em relação a outra pessoa de influência, ele vai exigir obtenção de favores sexuais em relação a outra pessoa. Quanto ao assédio moral, ao contrário de obtenção de favores sexuais, vai perseguir a pessoa, vai fazer vários tipos de comportamentos que levam com que a pessoa se sinta incomodada no seu local de trabalho, que lhe baixa a autoestima e pode levar inclusive a pessoa a autodespedir-se. O assédio sexual, para além de ser também uma contraordenação, é um crime. Desde logo nós encontramos no artigo 152 do Código Penal como sendo um crime que, muito resumidamente, é quando alguém que tem uma relação de poder em relação a outra pessoa de influência, então, por causa disto, desta função que ele tem, ele vai exigir obtenção de favores sexuais em relação a outra pessoa e que é feita praticamente num contexto muito próprio que, em regra geral, é num ambiente laboral. Também encontramos o assédio sexual como crime na lei de VBG, no artigo 25, que é um pouco mais extenso do que nós encontramos no Código Penal, mas já vai exigir também que haja uma conduta em que esta pessoa que tem um poder acima de outra pessoa, que também é enquadrado em regra no ambiente laboral, que vai depender desta pessoa de exercer determinados cargos, ou a permanência na empresa, ou de ser contratado, ou de ser renovado o seu contrato, ou de ser promovido, ou de alguma circunstância que beneficie esta pessoa na empresa ou no local onde a pessoa exerce este poder, essa função de poder em relação à pessoa, de obtenção de favores sexuais para ele ou por outra pessoa. Neste caso, a pessoa também é punida com uma pena de prisão até 1 ano ou então com uma pena de multa até 200 dias. Normalmente, as pessoas que sofrem o assédio sexual tendem a ser inseguras, podem, de certa forma, mostrar atitudes depressivas, pode ter perda de sono, pode ter perda de apetite. As pessoas que normalmente frequentam o mesmo espaço podem perceber essas atitudes. Tem a questão da insegurança e a questão da ansiedade também é uma questão que é uma característica marcante das pessoas que sofrem do assédio. Há uma dimensão social que as pessoas sentem que efetivamente existe este crime de agressão sexual numa dimensão que ainda não chegou, por razões que devem ser apuradas, por motivos sociais ou outros, que não têm sido chegados até a Procuradoria ou a Polícia com queixas ou denúncias em relação a este tipo de crime. Desde logo, segundo os dados do relatório do Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público, no ano de 2017-2018, nós temos a nível nacional 8 casos de assédio sexual resolvidos e começou o seu ano judicial, segundo este mesmo relatório, com a pendência de 16 processos de assédio sexual. É necessário ver se há inércia por parte das vítimas, alguma passividade ou se consideram este comportamento como sendo normal. Eu posso dizer que em 14 anos de magistratura nunca tive um caso de assédio sexual, o que não significa que não exista, como acabei de dar esses dados em relação ao relatório do Conselho Superior de Magistratura do Ministério Público. Essa também é a questão mais complexa, porque normalmente essas situações ocorrem em espaços privados. Desde logo, tem de apresentar uma queixa ou uma denúncia. Na abertura do processo, por parte do Ministério Público,
é que se vai investigar se houve ou não um crime de assédio sexual. E tanto o assédio sexual como qualquer outro crime exige a junção de provas no processo e não exige provas diferentes dos outros crimes, por exemplo, como os crimes de agressão sexual ou outro tipo de crime. Nesse caso, é a audição, em primeiro lugar, da ofendida para descrever os fatos, bem o que se passou, e depois ouvir testemunhas, de for necessário os laudos médicos, a junção de relatórios psicológicos nos autos, para ver, efetivamente, se a pessoa que queixou foi vítima deste tipo de crime, para que o Ministério Público também possa acusar o arguido, neste caso, para que ele seja julgado e condenado pela prática deste crime. E agora, mais um momento do Comunica Conosco, onde pode enviar as suas dúvidas ou questões que serão respondidas a cada edição. Quer saber qual que é a diferença entre conquista e assédio? A diferença entre o elogio e o assédio sexual é porque no elogio, quando se faz a pessoa que é a destinatária deste elogio, sente-se bem. Ela fica contente e recebe bem o que lhe é dito ou feito. Mas a partir do momento em que a pessoa que é dirigida este elogio, que na verdade é um disfarce de um assédio, ela se sente constrangida e sente-se afetada na sua liberdade sexual, já não estamos perante um elogio, nem uma conquista, nem uma sedução, mas sim já estamos perante um crime, porque já atingiu o bem jurídico dela, que é a sua liberdade sexual. Por isso é um crime. Por hoje, o Diferentes Iguais chega ao fim. Acompanhe-nos na nossa página de Facebook, onde poderá rever este programa e deixar os seus comentários. Regressamos dentro de 15 dias. Obrigado por ter estado aí desse lado e já sabe, igualdade, igual oportunidade.